Seu espírito parecia ser atraído para a repetição de acontecimentos traumáticos. Além das lições kármicas, um aspecto importante de nosso trabalho é entrar no mundo espiritual começando pela cena de morte em uma vida anterior, o que oferece uma transição natural ao objetivo final, a ver. No último dia de sua vida, pouco antes da morte, Kamal relatou a presença de 3 fiéis discípulos ao lado de sua cama. Sem qualquer parentesco com ele, essas 3 pessoas admiravam sua dedicação à medicina fitoterápica e a tinham estudado pacientemente com ele por um longo tempo. Ele morreu em idade avançada e sem nenhum arrependimento. Sentia ter cumprido sua missão e pronto para voltar para casa. Mene, Kamal, como você sabe que nesse dia morrerá? Eu sinto dores no corpo e estou cansado mentalmente. Os 3 estão de pé ao meu lado. Eles não dizem nada, mas a expressão deles me diz que devo estar muito doente. O que acontece em seguida? Porque estou flutuando. Porque estão chorando tão alto. Estou morto. Mas me sinto tão leve. Flutuando. Sinto-me livre. Há alguma coisa que deseja completar ainda? Você pode se comunicar com algum deles? Não, sei que fiz o que devia ser feito nesta vida. Não me arrependo de nada. Assim, esqueci de dizer a eles que escrevi um pequeno livro com minha pesquisa de toda a vida. Acho que o mais novo deles devia receber esse livro para divulgar meus ensinamentos. Confio totalmente nele. Como você pretende fazer isso? Acho que vou entrar em seu sonho esta noite e lhe dizer isso. Ele estará tão triste e cansado depois de minha morte, que esse será o melhor momento para entrar em contato com ele. Estimulo minha paciente a fazer isso e avisar-me quando tiver conseguido. Ela fica em silêncio por 1 minuto ou 2 e, enquanto aguardo seu sinal para continuar, desloco o corpo e diz: acabei. A sessão prossegue. Você percebe alguma sensação agora? Depois de uma hesitação, estou flutuando e subindo cada vez mais alto. Estou flutuando sobre minha casa. Posso ver minha casa lá embaixo, a cidade, o estado, o país, a terra. Tudo parece estar abaixo de mim e eu continuo subindo ao céu. Estou dentro da galáxia, cercada de estrelas. Espere, estou sendo guiada por alguma energia. Sinto-me muito bem. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. E como ir para casa? Não tenho mais um corpo físico, apenas luzes estruturam a minha forma. Sou transparente e me sinto leve. A essa altura, eu se emociona e lágrimas fluem de seus olhos. O que você percebe agora? Acho que parei agora. Ao meu redor só vejo estrelas, lindas, cintilantes, coloridas, dançando por toda parte. Estranho, sinto que já estive aqui antes. Agora a dança cessa, e 6. Não, 5 estrelas que parecem mais brilhantes que as demais começam a vir em minha direção. A que está do lado direito avança e me cumprimenta. Não ouço nenhuma palavra, mas sei que a estrela está me dizendo: bem-vindo ao lar, amigo. É como se a mensagem atravessasse minha cabeça. Para podermos continuar nossa exploração, você pode me dizer como é chamada nesse lugar? Espere. Acho que é um som. Parece um Mei. Sim, meu nome espiritual é um Mei. Bem, um Mei, estou feliz por saber disso. Agora, será que pode me auxiliar a ajudar Elsie a receber as respostas para algumas dúvidas que a têm incomodado? Como um Mei, claro, com todo prazer. O que está acontecendo agora? I/H, a estrela mais brilhante está me conduzindo pelo portal. Sinto como se estivesse flutuando ou voando. Esta viagem parece tão leve e fácil. É uma viagem espantosa porque não tenho peso. Que aparência você tem nesse estado? Tem um corpo, cor ou raça? I/H, não tenho corpo.
Tudo o que sinto em mim é luz e energia. M. Para onde você é conduzido agora? I/H. Não sei. M. Por favor, conte-me o que vê à sua frente agora. I/H. Estou sendo levado a um espaço pela luz. Parece uma sala imensa, sem limites. Só há uma parede que parece expandir-se quando me aproximo. Tenho a sensação de pertencer a este lugar. Noto uma forte luz que vem em minha direção enquanto a que me guia recua. Agora estou cercado por diferentes luzes coloridas. Elas estão me dando as boas-vindas. Somos da mesma categoria, em meu grupo. M. Quando olho através e além da luz, ela lembra alguém? I/H. Oh, é minha mãe. Com emoção. Sinto tanta falta dela. Por que você me deixou tão de repente, quando eu ainda não sabia apreciar plenamente o seu amor? A paciente então relata a resposta da mãe: era hora de voltar para casa. Você precisava aprender a ficar só. Era o plano. Mas todo esse tempo estive ao seu lado, protegendo-a. Você não percebia como eu acariciava seus cabelos à noite. E, eu pensava que estava tendo alucinações todo esse tempo. Então você nunca me abandonou, mãe. Sinto-me muito melhor por saber que você está sempre comigo. M. Mei, pode ajudar Elsie a entender por que ela tem sentimentos incomuns por seu mestre religioso. Nesse ponto, a voz de minha paciente muda perceptivelmente, assumindo um tom mais calmo e estável. Mei responde: I/H, Elsie deve saber que esse homem pertence a seu grupo espiritual. Seu papel é ajudá-la a alcançar ampla compreensão de sua evolução espiritual. Não é coincidência que, depois do primeiro encontro com esse mestre, Elsie tenha ficado mais sintonizada com os ensinamentos da nova era. Elsie deve concentrar-se em equilibrar suas energias. Eles se completarão quando buscarem aprofundar a compreensão mutuamente. Nesse momento, Elsie murmura para si mesma: graças a Deus. Agora sei que ele é verdadeiramente minha alma gêmea. M. Elsie também deseja conhecer seu guia espiritual. Mei poderia ser aquela primeira luz que a recebeu? I/H. O guia espiritual de Elsie não tem forma física. Ele é representado pelo instinto que a guiou durante todo esse tempo. M. Muito bem. Vamos continuar. Estou começando a deixar este espaço e voando a outra direção. A luz está me guiando. Agora paramos diante de uma estranha estrutura, com uma porta verde e um arco grande e largo acima dela. Estou sendo conduzido pela luz. M. O que acontece em seguida? Por favor, conte-me. I/H. Vejo uma mesa arredondada com pedaços de luz translúcida atrás dela. M. Quantos desses pedaços de luz translúcida você vê? I/H. Vou contar. São 5. Principalmente azuis e púrpura. Mei descreve as cores dos que são, evidentemente, membros do Conselho de Anciãos de Elsie, e que estão sentados em semicírculo, ao redor dela. Em razão da valiosa natureza dos guias e conselheiros, continua fazendo perguntas para estimular Mei, Elsie a tirar o máximo proveito da reunião. M. Mei, posso saber por que você foi conduzido a esse lugar? É um dia de grande aprendizado ou algum tipo de julgamento? I/H. Estou aqui para me comunicar com esses 5 espíritos, responsáveis por orientar minha evolução espiritual. Eles estão aqui para me dar respostas, e não para julgar, sei disso. Já passei por esse processo antes e não sinto nenhuma ansiedade quando os enfrento. Na verdade, estou completamente calmo. M. Isso é bom, Mei. Elsie me pediu para encontrar respostas para as seguintes perguntas. 1. Qual é a sua missão na vida atual? 2. Como pode se sintonizar mais com seu ser espiritual? 3. Ela tem sentido a presença da morte atualmente. Isso significa que seu momento está perto. Pode perguntar isso ao conselho? I/H. Para responder a primeira pergunta, um ancião se levanta e me envia a seguinte mensagem: com amor,
ajuda e humildade no aprendizado, você se tornará uma curadora. Cuidado com qualquer coisa que esteja fazendo agora. Estamos sempre aqui a fornecer-lhe os recursos de que precisa para atingir seu objetivo na vida. Para responder à segunda pergunta, o mestre toma a palavra. Seja humilde e busque seu aprendizado como se fosse uma criança. Confie que essa menina, ou essa voz dentro de você, irá guiá-la para uma sintonia mais profunda com o reino espiritual. Um terceiro ancião aparece imponentemente, como um deus, e responde à terceira pergunta. Ele afirma que não existe morte, a não ser no nível consciente. A transição entre o nível consciente e o nível inconsciente assinala o conceito da morte. Como espíritos, nós não morremos, apenas perdemos a forma corporal. Os pensamentos de morte são, na verdade, uma percepção inicial proveniente da energia terrena. Eu-se, esteja em paz com o que a cerca e será feliz. 2 meses depois da sessão de ver, o meu si muito diferente me telefonou para agradecer a ajuda. Ela me contou que agora está feliz e em paz com ela mesma. Fez um curso sobre medicina energética e espera usar o que aprendeu para ajudar outras pessoas. Comentou que sente como se sempre estivesse destinada ao aprendizado porque entende o trabalho energético muito melhor do que qualquer outra pessoa de seu grupo de estudos. Agora pode encarar seu mestre metafísico com outro entendimento. Sabe que ele é sua alma gêmea e que um precisa do outro para ver a luz. O mais importante, talvez, é que ela não sonha mais com a mãe. Sua experiência de ver lhe trouxe conforto e esclareceu suas dúvidas. Ela se lembra claramente das mensagens do espírito de sua mãe, assim como a dos membros do conselho, que lhe pediram para entender que a morte é uma percepção consciente e que a natureza do espírito é, de fato, eterna. 31. Um relacionamento entre almas gêmeas de volta aos trilhos. Celia Kakoshiki, Bendigo, Austrália, especializou-se em libertar seus pacientes do passado, para viverem o agora integrados espiritualmente. Cassia tem 36 anos e é casada, mas não tem filhos. Ela procurou a sessão de vida entre vidas para ter mais clareza e compreensão de sua vida profissional e pessoal. Cassia explicou que estava casada com sua alma gêmea, James, havia 3 anos e meio. Embora soubesse que ele era a pessoa certa para ela, seu relacionamento tinha problemas. Essa história contém muitas informações que a autora julga necessárias para esclarecer o impacto que a sessão de vida teve sobre a vida de Cassie. Cassie me contou que, meses depois de se conhecerem, ela e James tinham se mudado de uma cidade pequena para uma metrópole, onde, 1 ano depois, casaram-se. No início, sem trabalho e sem amigos, James sentiu-se solitário e aí começaram os problemas. Ele passava horas no computador, trocando mensagens em salas de bate-papo, enquanto Cassie permanecia fora de casa, estudando. Com o tempo, James passou a se relacionar online com uma amiga. Cassie descobriu esse relacionamento, 5 meses depois que tinham se mudado, quando recuperou um documento da lixeira do computador e encontrou o registro de uma conversa. A conversa revelou que os dois não apenas tinham se encontrado, mas que o encontro fora sexual. Quando confrontou James, Cassie viu a culpa em seus olhos, mas ele negou tudo. Anteriormente, Cassie tinha se relacionado com um homem que a enganara, e, sendo uma mulher forte e inteligente, jurou que nunca permitiria que isso voltasse a acontecer. Além disso, desde muito jovem, uma parente próxima vivia dizendo-lhe que não se deve confiar nos homens. Ela sentia que James era sua alma gêmea, mas o medo arraigado de estar sendo enganada não cedeu. Foi nessa época que as relações sexuais do casal começaram a rarear. Como os dois estavam trabalhando, esse lado do casamento foi negligenciado. Mas eles continuaram sendo um casal afetuoso, sempre se abraçando, beijando-se e rindo, e Cassie achou que isso era mais importante que o sexo. Cassie também contou-me que, uma vez por mês, James ia à casa de um amigo e se embebedava.
Ela não gostava disso, mas achava que impor condições quanto a isso seria uma intromissão. Depois de uma dessas farras, ela perguntou se ele estava infeliz com sua vida. Achava que, com a bebedeira, tentava escapar da realidade. No entanto, ele respondeu que estava feliz e que nada o preocupava. Naquele ponto da vida, Cassie tinha resolvido a maioria de seus problemas de infância, mas James não. Ele tivera uma infância muito traumática e, quando os problemas surgiam, evitava enfrentá-los, com medo do que poderia descobrir. Uma vez, chegou a dizer que, se Cassie não estivesse em sua vida, não valeria a pena viver e tentaria o suicídio, uma ameaça que ela levou a sério. James foi o primeiro homem que ela amou verdadeiramente. Foi amor à primeira vista. Ela literalmente deu um passo para trás quando olhou dentro de seus olhos pela primeira vez. Ninguém jamais tocara seu coração como ele. Ninguém a fizera rir até chorar ou lhe dera a liberdade de se expressar verdadeiramente. Apesar disso, sua vida estava um tumulto. Ela começou a desconfiar dele, acreditando não saber quem realmente ele era, pois sabia de seu relacionamento e tudo mais. A sensação de não lhe bastar, a culpa por não acreditar nele quando prometia que mudaria, a desconfiança de tudo que ele dizia e o constrangimento de estar sendo feita de boba, enfim, tudo, era para ela um sofrimento real. Muitas vezes, pensava que seria mais fácil ir embora e encontrar outro homem, mas uma voz interior lhe dizia, você sabe que ele é a pessoa certa para você. Até que chegou o dia da sessão de ver Cassie é uma pessoa altamente cinética, sensível e emotiva. Chegou a sessão excitada, na expectativa do que iria descobrir. A viagem à sua vida passada mais recente foi uma experiência curta e emocionante. Sua consciência espiritual vivenciou sua encarnação como um feto do sexo masculino, Tom, abortado com 26 semanas de gestação. A mãe era Joy, a avó de Cassie na vida atual. Tom uniu-se ao feto para ajudar na gravidez de Joy. Ele explicou, foi algo que o espírito de Joy pediu-me, porque ela precisava aprender o significado de perder um filho. Mesmo sabendo que era o que Joy queria, foi uma experiência muito triste. Tom expressou seu amor pela mãe e precisou de alguns momentos de conforto, porque Tom e Cassie eram o mesmo espírito. Então, depois dessa vida passada como feto, o espírito de Cassie, que a partir daqui será designado por CS, voou para o reino espiritual. CS foi recebido por seu guia e o momento foi de grande emoção. Cassie ficou ali sentada, com a mão sobre o coração, enquanto rios de lágrimas escorriam pelas faces. Sentiu-se inundada pelo amor que se expressou no abraço do guia. Várias vezes ela me pediu para esperar ou ficar em silêncio, quando tentava lhe perguntar o que estava acontecendo. Era óbvio que Cassie queria desfrutar o momento, então a deixava à vontade. Nota: quando se trabalha com sujeitos de hipnose e esses estão visualizando acontecimentos no mundo espiritual, o facilitador de ver deve ter cuidado. Ritmo e cadência são importantes por muitas razões, inclusive para dar ao paciente tempo para que relate o que está vendo, antes de passar à próxima pergunta. Estudantes de facilitação de VEV não percebem que, muitas vezes, os pacientes veem mais do que relatam sobre o mundo espiritual. Para muitos que estão em transe, o mundo espiritual é uma existência sagrada para o espírito. Fim da nota. De vez em quando, eu colocava a mão em seu braço para clamá-la e poder sentir aquele forte sentimento. Depois que ela foi recebida por seu guia, o espírito de James apresentou-se. Ele é sua alma gêmea, e ela descreveu sua existência atual como uma vida de celebração, pois os 4 membros de seu grupo espiritual estão juntos e na mesma família. Um dos espíritos é o de Joy, mãe de Tom e avó de Cassie. O outro é o sobrinho de Cassie, Chas, com quem ela tem uma forte afinidade. Joy morreu quando Cassie era criança, e CS teve a confirmação de que o espírito de Joy voltaria como filho de Cassie e James. Parte da recompensa de CS por ter vindo como Tom foi que ele, mais tarde encarnariam como uma família.
A última vez que encarnaram todos juntos, na mesma família, já fazia muito tempo. Embora almas gêmeas, os espíritos de Cassie e James não tinham estado juntos em vidas passadas porque, para o crescimento de ambos, era necessário que trabalhassem em campos separados. Apesar disso, o amor espiritual entre ambos não arrefeceu. Foi uma reunião muito emocionante com os três membros de seu grupo espiritual. C.S. reiterou que as encarnações atuais de Cassie e James são uma celebração ao duro trabalho que cada um realizou em vidas passadas. C.S. explicou que Cassie e James tiveram um começo difícil na vida atual porque precisavam desenvolver capacidades e adquirir experiências. Mas, depois que aprendessem a lição, tudo ficaria bem. Fizemos várias paradas no reino espiritual, inclusive num lugar que parecia um laboratório onde a CS trabalha com energia. O trabalho energético envolve a combinação da energia emocional de cura. A combinação de amor e alegria cura a maioria das pessoas, mas diferentes tipos de amor e diferentes qualidades de humor levam a diferentes resultados de cura. Isso combinava perfeitamente com a personalidade atual de Cassie, principalmente porque seu grupo gostava de se divertir e sentir prazer. E isso era facilmente atingido quando trabalhavam diferentes projetos no laboratório. Durante o período em que esteve no reino espiritual, C.S. foi ao local de seleção de corpos e vidas e realizou 2 visitas ao seu conselho de anciãos. Cada uma delas permitiu-nos explorar as razões de muitas situações de sua vida atual. Cassie foi tranquilizada pelo conselho de que está indo bem e tudo está correndo conforme o programado. Frisaram que apenas precisa de mais amor e confiança. Quando perguntei a ela se algum membro do conselho exibia algum símbolo, ela respondeu que um deles usava um medalhão, no qual se via um puma mostrando suas garras e rosnando. Perguntei o significado disso. Significa coragem. Preciso ser dura, forte e estar pronta para a luta, lutar por quem eu sou. O símbolo do puma inspirou e representou C.S. em várias encarnações nas quais precisou defender-se, assim como as suas convicções. No local de seleção de corpos e vidas, C.S. disse que escolheu o corpo de Cassie, agregando a ele um intelecto desenvolvido e um emocional bastante definido para que aprendesse a equilibrar mente e corpo. Escolheu o corpo mais pesado que havia ali, porque precisaria permanecer fisicamente ancorada enquanto fosse necessário aprender a equilibrar emoção e intelecto. Cassie finalmente entendeu por que estava vivendo extremos de calma e excitação. Cassie saiu da sessão revitalizada de amor, positividade e com uma maravilhosa compreensão da verdade espiritual que a ver carrega. Quando olhei em seus olhos, vi um verdadeiro sentimento de paz e calma, uma experiência que ela disse nunca ter sentido. A ver trouxe-lhe a consciência de que era o momento de realizar uma rápida mudança de vida, principalmente no âmbito pessoal. Ela mesma me relatou a mudança 4 meses depois da sessão. Uma vez que se confirmou que James era sua alma gêmea, que seu relacionamento era como devia ser e que aquela era uma vida de celebração, ela relaxou e começou a confiar mais. Deixou de se influenciar pelo passado, pelas coisas que ele tinha feito e começou a olhar para o futuro. Tudo parecia perfeito. Mas havia mais a aprender, o que se tornou possível graças à nova perspectiva espiritual. 2 meses e meio depois da sessão, Cassie descobriu outras aparentes infidelidades de James e, mais uma vez, teve de lidar com seu alcoolismo. Dessa vez, sua reação foi afastar-se calmamente da situação e do ambiente que compartilhavam. Embora continuasse preocupada com a possibilidade de que James se matasse, ela foi dominada por uma forte sensação de calma e conforto, certa de que tudo era como devia ser. Apesar do medo de estar sendo demasiadamente cruel, esse pensamento era sempre substituído de forma imediata por uma sensação interna de calma e confiança no processo. Cassie era constantemente relembrada de que escolhera seu corpo para desempenhar esse papel. Ela recusou uma primeira tentativa de reconciliação com James, o que a surpreendeu,
porque descobriu que podia fazer isso com amor e paz, sem raiva ou mágoa. Era uma força que vinha diretamente de seu espírito. Mas estava um tanto confusa, porque na sessão de V disseram-lhe que a vida presente deveria ser uma celebração para eles, mas parecia não haver nada a celebrar naquele momento. Ela havia tirado a aliança de casamento e enfrentava vidas sem a companhia de James. Depois de algum tempo, Cassie sentiu-se suficientemente forte para enviar uma carta a James, estimulando-o a explorar suas experiências de infância e determinando condições e limites para uma vida em comum. Dizia que, se ele não quisesse enfrentar seus problemas e preferisse ficar como estava, tudo bem, mas então não haveria possibilidade de reatar o relacionamento. Eles se encontraram e conversaram sobre os limites impostos por Cassie. James revelou que estava disposto a enfrentar o fato de ter sido molestado sexualmente na infância, e queria parar de beber. Cassie confessou o medo que sentiu, pensando que ele pudesse se matar quando deixara. Ao saber disso, contou-lhe que de fato quase havia morrido. Na noite em que tentara a reconciliação e ela não aconteceu, sentiu que não queria mais estar ali naquela cidade, junto à sua família, porque aquela era uma parte de sua vida que queria muito esquecer. Desorientado, partiu sem ter para onde ir. Aquela havia sido realmente uma noite de tormento. Então decidiu estacionar o carro sob uma árvore. Logo depois, olhou para cima e viu que a árvore estava balançando. Seu instinto lhe dizia para tirar o carro dali, e foi o que ele fez, a tempo de ver pelo retrovisor a árvore tombando sobre o local que acabava de abandonar. De posse de melhor compreensão, depois de sua visita ao reino espiritual, Cassie percebeu que isso provava que James e seu espírito tinham feito uma escolha: ficar ali e morrer ou sair dali e continuar vivendo. Ele tinha escolhido viver e, com isso, decidiu trabalhar o trauma de seu passado. Cassie sentiu que o suicídio não era mais uma opção para ele. Se realmente quisesse isso, teria aproveitado a oportunidade. Ela acreditava que, tendo feito essa escolha, ele poderia trabalhar seus problemas, evitando assim voltar a outra vida com os mesmos pensamentos de suicídio. Cassie também percebeu que, apesar de a vida ser uma celebração, o livre-arbítrio não deixa de desempenhar o seu papel. James tinha a opção de enfrentar ou não os problemas do passado. Se decidisse não fazer o trabalho necessário para levá-la à celebração, Cassie encontraria alguém para compartilhar uma vida em comum. Intuitivamente, ela sabia que, se não ficassem juntos, a filha deles, companheira de grupo espiritual, Joy, não nasceria, já que ela viria exclusivamente para a celebração da vida em comum. O espírito de Cassie garantiu-lhe que tudo estaria bem, não importando o que escolhas fizessem. O medalhão com a figura do puma lembrava Cassie de ser forte e fiel a si mesma. Cassie passou um período meditando, conectada com seu espírito, e confiando nas respostas que recebia. Reconheceu que o momento em que tudo aconteceu fora perfeito, pois estavam pensando em iniciar uma família, e aquela era uma questão que devia ser resolvida antes que uma criança fosse trazida ao mundo. Além disso, ela sabia que era por James se sentir seguro com ela que aqueles problemas tinham surgido. Até conhecê-la, ele não tinha segurança nem amor. O relacionamento entre ambos lhe trouxe a oportunidade de enfrentar sua confusão sobre a própria sexualidade. Os sentimentos que vinham à tona no relacionamento mais íntimo, o orgasmo ligado à culpa e à vergonha de ter sido molestado, levaram-no, subconscientemente, a evitar a intimidade. O acesso direto de Cassie a seu espírito deu-lhe não apenas uma profunda sensação de calma e conforto, mas também plena compreensão de que tudo tinha uma razão de ser. Ela estava em paz. Agora, quase podia se dissociar de sua dor humana, flutuar acima de si mesma e continuar ancorada no mundo. Estava surpresa com a força interior e confiança que sentia numa situação em que a maioria das pessoas ficaria arrasada. Se não conhecesse a ver, teria deixado James, fugido e começado vida nova, o que seria uma opção mais fácil. A dúvida,
A desconfiança e a mágoa teriam vencido a esperança no futuro. Mas, sabendo que esta sua vida era para ser celebrada, Cassie procurou e encontrou forças no amor e na calma para superar sua fragilidade emocional. Foi verdadeiramente uma bênção. James voltou a viver com Cassie e, paralelamente, submeteu-se a uma terapia especializada em agressões sexuais. O relacionamento do casal continuou melhorando paulatinamente, e Cassie viu que um novo James estava emergindo. Sua vida de celebração havia começado. 32. Encontrando Laura, recuperação da identidade perdida. Georgina Cannon, Toronto, Canadá, instrutora internacional, escritora, diretora clínica escolar, clínica de mente, corpo e espírito, hipnose de terapia de regressão. Para a maioria de nós, as lembranças de vidas anteriores ficam bem escondidas no fundo do subconsciente. No entanto, com a ajuda de um facilitador habilidoso e o uso do transe hipnótico, elas podem vir à tona. Assim, lembranças difusas e ocultas podem se cristalizar e emergir, trazendo sabedoria e compreensão para a vida atual. Muitas pessoas viajam de uma vida a outra sem nenhum conhecimento consciente de suas vidas passadas ou das pessoas que eram. Ainda assim, podemos ter uma vida plena, sem esse conhecimento. Imagine, porém, como seria estar nesta vida tendo assumido outra identidade, sem saber quem você é e como viveu a primeira parte de sua vida. Este capítulo descreve essa incrível experiência, e como a regressão a vidas passadas e a vida entre vidas ajudou uma jovem. Esta é a extraordinária história de Laura que, aos 17 anos, se viu vagando pelas ruas de Toronto sem saber quem era e como tinha chegado ali. Felizmente, uma jovem de Quebec, que esperava um ônibus no ponto, viu Laura chorando e sozinha. A moça perguntou se podia ajudar, e, ao saber da história, levou Laura para casa, ofereceu-lhe um chá, algo para comer e telefonou para a polícia, a fim de saber se houver algum acidente ou alguma notícia de pessoa perdida. Infelizmente, soube que não havia nenhuma ocorrência, nada. Essa maravilhosa jovem ofereceu a Laura um lar temporário, por alguns meses, e ela permaneceu ali, vivendo com uma identidade fictícia e com medo de seu passado. Ela se perguntava quem fora e que coisa terrível teria feito para ter seu consciente totalmente bloqueado. Lia os jornais diariamente em busca de notícias sobre pessoas perdidas, mas nenhuma correspondia à sua descrição. Desde essa época até o momento em que me procurou, 40 anos depois, Laura viveu em total ignorância quanto à sua verdadeira identidade. Quando fazia alguns meses que estava nessa vida misteriosa, Laura conheceu seu futuro marido, Dom. A essa altura, trabalhava como professora de dança de salão e ele era seu aluno. Os dois sentiram uma imediata ligação, como se já se conhecessem de outra vida. Ao longo de décadas de casamento, Dom nunca deixou de ajudar a mulher a descobrir sua verdadeira identidade. Eles exploraram todos os caminhos possíveis para identificá-la: impressões digitais, Interpol, polícia, detetives, advogados e a internet. Pelo menos não tenho ficha criminal, brincava. Mas Laura não podia atravessar as fronteiras do Canadá porque não tinha passaporte nem histórico de saúde. Eles compraram uma casa no subúrbio, divertiam-se nas casas noturnas dançando e passavam os fins de semana e férias acampados no meio da mata, ouvindo o uivo dos lobos. Durante mais de uma década, viveram como fugitivos. Construíram uma casa numa região densamente arborizada, a 5 quilômetros de distância do vizinho mais próximo. Faziam conservas num fogo a lenha, pescavam e armavam armadilhas para os coelhos. Assim viveram felizes por 35 anos. Finalmente, Dom contou o segredo de Laura a um amigo advogado, que sugeriu a regressão hipnótica. Com medo do que poderia descobrir, Laura esperou mais 9 anos para, finalmente, conhecer a hipnoterapia. Nessa época,
Um amigo quiroprático falou de uma palestra sobre regressão a vidas passadas que eu havia dado. Dom me ligou imediatamente. Laura estava com 60 anos quando veio me ver. Quando chegou com Dom à clínica para nossa primeira sessão de hipnose, ela quis saber quem eu sou e de onde vim. Estava preocupada com o que poderia ter feito, queria saber se tinha família e se havia feito mal a alguém. Também considerava importante o fato de ter medo de dirigir. Eu lhe disse que não podia prometer-lhe nada, mas que já conseguira ajudar muitas pessoas a recuperar lembranças perdidas. Entretanto, não pudemos começar imediatamente. Ela era epiléptica e hipertensa, o que me fez pedir um atestado de seu médico antes de hipnotizá-la. Embora não tenha havido uma sessão formal de hipnose nesse primeiro encontro, dei-lhe um 400 que poderia ajudá-la a diminuir a hipertensão e relaxar ao som de minha voz. 2 semanas depois, Laura chegou à clínica com o atestado médico, pronta para experimentar a regressão a vidas passadas. Queria descobrir mais coisas sobre si mesma e se conhecia Dom de uma outra vida. Parecia uma boa ideia porque, no caminho de volta, poderíamos explorar sua reentrada nesta vida e encontrar algumas pistas da infância. Embora tenha visitado 2 vidas e conseguido muitos detalhes, não teve nenhuma informação sobre sua vida atual. 1 mês depois, Laura veio ao meu consultório preocupada e assustada. Com um ecocardiograma e uma angiografia marcados, estava com medo de morrer sem saber quem era. Falei que era cedo demais para pensar em morrer. Você tem muitas aulas de dança para lecionar, ao que concordou. Conduzi Laura numa sessão de hipnose usando técnicas de cura, mente e corpo, e levando-a ao futuro, de modo que pôde se ver celebrando o próximo Natal. Conectei-a com seus guias e lhes pedi que ficassem com ela durante os procedimentos. 1 ano depois, Laura voltou à clínica. Fiquei sabendo que ela tivera que se submeter a uma cirurgia cardíaca. Agora estou pronta para descobrir, disse animada. Pedi e recebi sua permissão para fazer algo diferente. Levei-a diretamente de volta ao útero materno e, logo em seguida, para a vida entre vidas, onde ingressou voando pelos portais. Parece uma neblina branca, mas agradável, nada ameaçadora. Há pessoas circulando em meio à névoa, vindo à minha direção. Sinto um amor imenso e é estranho como me sinto leve e livre. Eram 4 seres. Posso vê-los e senti-los. Eles me cercam com um sentimento que é difícil de explicar. Tem uma linda cor azul, ouro e rosa. E uma outra que nunca vi, não sei que nome dar. Sinto como se estivesse zumbindo, vibrando. Percebo que sou como eles. Estou livre. Laura começou a rir e ficou muito animada. Fiquei preocupada que isso a tirasse do transe hipnótico, mas a risada se transformou em lágrimas suaves enquanto repetia: é tudo tão bonito. Tão suave e bonito. Foi um momento de profunda emoção para Laura. Livre do corpo físico, ela percebeu que era mais do que isso. Relutante em se afastar daquele espaço e de seu grupo, ela ansiava permanecer um longo período no portal com aqueles que lhe davam as boas-vindas e que pareciam ser, ao mesmo tempo, seu grupo espiritual e seus velhos sábios. Era assim que os chamava. Quando perguntei qual era o propósito dessa vida de luta, ela descobriu que tinha escolhido essa existência para aprender a paciência e o perdão, e foi aconselhada a unir-se aos casais que ficam assustados quando sabem que vão ser pais. Quando sondamos mais um pouco, ficou claro que seu grupo queria proporcionar-lhe calma e resgatar a conexão espiritual que perdera com o tempo, pois considerava tudo mais secundário e sem importância naquele momento. Toda vez que tentávamos ir adiante, eles nos diziam: ainda não. Não conseguimos nenhuma informação do grupo sobre sua vida atual. Eles estavam interessados em deixá-la conectar-se novamente com seu verdadeiro self, até que, depois de algum tempo, quando perguntamos se não era o momento de passarmos a outra fase da vida entre vidas, eles nos disseram que seu aprendizado, por ora, estava completo. Apesar dessa forte experiência,
Laura ainda não tinha recebido a informação que tanto precisava, e isso me preocupava. Quando viajamos lentamente de volta da vida entre vidas a um útero materno, sua vibração diminuiu repentinamente e ela viu o momento de sua concepção. Ouviu vozes discutindo e sentiu a energia de discórdia. A beleza e a paz de seu rosto desapareceram e sua energia se fraturando à medida que sentia o próprio nascimento. Na sequência, conseguiu lembrar-se dos primeiros anos de vida. Foram anos sem grandes acontecimentos e viviam sozinhas, ela e a mãe. Aos 2 anos, lembrou-se de uma babá. Sou uma menina grande. Tenho uma babá. Aos 10 anos, Laura lembrou de um irmão bebê. Vivemos num lugar chamado Geórgia. Meu pai chama-se Barry Watson, não é o nome verdadeiro. Não o conheço. A essa altura, Laura ficou tão excitada que saiu do transe hipnótico. Sugeri que relaxasse, voltasse ao estado hipnótico e continuasse a viagem para descobrir mais, o que ela fez. Aos 14 anos, Laura começou a soluçar e a balançar a cabeça. Não gosto de ter 14 anos. Não quero ter 14 anos. Então, regredimos um ano. Com 13 anos, Laura falou em se mudar para Detroit, Michigan e viver numa casa com mamãe, minha irmã e meu irmão. Temos que nos mudar. Ela precisa encontrar um emprego. Estou tão cansada. Tão cansada. Mamãe está preocupada. Precisamos de dinheiro. Gostaria de ser mais velha para poder ajudar. Feijão e batatas é tudo o que temos para comer. Estou tão cansada. De novo, tentei levá-la mais adiante, mas ela não quis. De seus 14 anos, Laura não queria se lembrar. Nota: em circunstâncias normais, pode parecer que Laura seria uma perfeita candidata à dessensibilização de um acontecimento traumático, ocorrido entre os 14 e os 17 anos. Afinal, foi isso que evidentemente a induziu à amnésia. Podemos fazer suposições de que essa paciente tenha passado por graves sofrimentos físicos e emocionais que fizeram com que sua mente trancasse todas as lembranças do passado por autopreservação. Alguns psicoterapeutas podem argumentar que Laura jamais voltará a reintegrar-se, enquanto não se reconciliar cognitivamente com esses 4 anos terríveis de sua vida. Entretanto, Laura tinha o direito de recusar essa terapia específica. O autor dessa história contou-me que Laura sentia que sua felicidade futura dependia do desbloqueio desses anos de adolescência. Com certeza, ela aprendeu muito sobre sua atual identidade com a hipnose, mas o mais importante neste caso foi que, com outras regressões, Laura descobriu que podia conectar-se com seu verdadeiro self espiritual. Deve-se notar que todas as implicações kármicas do trauma que tinha sofrido nesta vida seriam reveladas ela na vida entre vidas. Fim da nota. Depois de uma cura suave ministrada por parte de seus guias, Laura emergiu da hipnose cheia de excitação. Saltou da cadeira e correu para a sala de espera. Dom, sei o nome de meu pai. Estavam ambos muito animados. Depois de um rápido abraço, saíram correndo do consultório, ansiosos para, em casa, fazerem uma busca na internet. No passado, Dom tinha recorrido regularmente à internet, em busca de pistas sobre a identidade de Laura. Semanalmente, visitava todos os sites de pessoas desaparecidas, examinava as novas fotos e descrições postadas, na esperança de descobrir alguma coisa sobre a infância de Laura. Agora que tinha nomes, podia fazer uma busca nos sites genealógicos. Em Gencircles, Dom descobriu um Barry Harold Wilson, nascido numa pequena cidade da Geórgia. Esse Barry Harold Watson apresentava filhos com o mesmo nome. Dom foi adiante e encontrou o obituário de Barry Watson, que continha os mesmos nomes dos filhos. Excitado, mas cauteloso, queria ter certeza de que se tratava da família certa. Concentrando-se no irmão, já que imaginou que as mulheres teriam se casado e usassem sobrenomes diferentes, vasculhou as listas telefônicas de todos os estados, atrás de todos os Barry Watsons,
mas não obteve resultado. Finalmente, tentou um tiro mais longe e publicou uma nota no site Closing Connect. Inesperadamente, e para a alegria de Laura e Dom, um mês depois chegou uma resposta: "Olá, sua irmã que Laura está procurando. Meu telefone é." Foi profundamente comovente para eles saber que uma pessoa da família estivera procurando por Laura. Depois de muitos anos de especulações e preocupações, Laura ia finalmente reencontrar a identidade e a família que perdera. Era um momento excitante, maravilhoso. Depois dos telefonemas iniciais, um exame de DNA provou que Laura tinha de fato encontrado sua irmã e sua família. Laura está decidida a ficar no presente. Não quer investigar aqueles anos perdidos. Deseja desfrutar o hoje e o amanhã. O mistério não é um problema para Laura. Sua vida mudou para o melhor. Ela agora tem um passaporte, uma família e uma identidade com dupla cidadania, norte-americana e canadense. Viajou para os Estados Unidos para conhecer a família, é uma de 6 irmãos. Agora, pode viajar à Europa e para onde quiser. Cada vez que recebe um novo documento, como a cidadania americana, os papéis de imigração no Canadá ou visto de viagem, ela me telefona feliz para agradecer. Embora tenha atuado como facilitador, em muitas sessões de vidas passadas e vida entre vidas, essa experiência sempre terá um lugar especial em meu coração. É um testemunho da força do amor, da estranha que deu à jovem desmemoriada, de 17 anos, um lar, da dedicação e apoio de Dom, como também, da inabalável lealdade da irmã, que, ao longo de 40 anos, nunca desistiu de encontrar a irmã mais velha. Nota: num nível consciente, poucas pessoas conseguem superar a amnésia sem ajuda da hipnose. Essa capacidade é conhecida como lembrança espontânea. Embora a pessoa seja capaz de recuperar certas lembranças de suas vidas passadas, isso é muito mais difícil quando se trata de lembranças da vida entre vidas. Para essa recuperação espiritual, é necessário um facilitador experiente de ver. O caso de Laura era um tipo clássico de amnésia, com total bloqueio das lembranças da vida atual. Por essa razão, essa história comovente é muito incomum, tanto em termos de abordagem terapêutica, usada para revelar o núcleo de sua existência, quanto em termos dos benefícios que Laura teve ao recuperar grande parte de sua identidade. O uso da hipnoterapia é um importante instrumento para superar muitos tipos de bloqueios amnésicos, pelo acesso à mente inconsciente. Entretanto, isso coloca uma questão filosófica sobre a recuperação de nossas lembranças como espíritos. Nosso trabalho tem sido contestado por pessoas que colocam a seguinte questão: se a amnésia existe para bloquear nossa vida espiritual nível consciente, não estamos interferindo num plano ético divino ao usarmos a hipnose para romper esses bloqueios? Minha resposta é que, se a hipnose pode revelar a beleza de nossa vida eterna, ou interna, isso não é um incentivo para buscarmos a verdade sobre quem realmente somos e de onde viemos. Se não devêssemos conhecer essas verdades, nenhuma hipnose, meditação, canalização etc. seria capaz de remover tais bloqueios. Do meu ponto de vista, toda pessoa num estado alterado de consciência vê o que seus guias determinam que ela veja. Algumas pessoas são mais bloqueadas que outras, dependendo de fatores como idade, estágio de evolução, desafios kármicos nesta vida e assim por diante. Finalmente, acredito que outro fator atue nesses casos. Os bloqueios amnésicos sobre a vida depois da morte estão diminuindo no século XXI em decorrência das avançadas descobertas metodológicas da hipnose. Vivemos num mundo mais populoso do que nunca, o que resulta numa redução da identidade individual. Acrescenta-se a isso a maior prevalência da dependência química. As drogas impedem o progresso do espírito. Talvez seja por essa razão que nossos guias e mestres espirituais estão permitindo a liberação de mais informações sobre nosso passado espiritual, como nunca na história da humanidade. Fim.